O exemplo 2 diz assim: uma espira de raio R igual a 8,3 milímetros é formada no centro de um fio reto, longo e isolado que conduz uma corrente de 26,5 mA, conforme a figura. Qual a intensidade do campo magnético no centro da espira? Observem que essa espira ela é feita de um fio. Na verdade, é um fio que é enrolado e ele não tem todo o seu comprimento fazendo parte da espira. Então, tem uma parte do fio ali que vai passar corrente que não contabiliza como se fosse uma espira, tá? Na verdade, esse fio fez essa volta, né? Essa espira e ficou contando como dois materiais, tá? Porque a espira gera um campo magnético e um fio reto também gera um campo magnético. Então eu vou esquematizar para explicar melhor como é que calcula o campo magnético nesse caso. Então eu tenho um raio que é 8,3 milímetros. Milímetro em metro é 10 a menos 3 metros. Eu tenho também o valor da corrente que passa pelo fio, que é 26,5 miliampere, ou seja, 26,5 vezes 10 no menos 3 ampere, tá? E aí eu tenho um fio que forma uma figura, que é uma figura desse tipo aqui, ó. O fio vai, faz uma volta e sai lá no outro lado. E esse fio passa uma corrente aqui, ó. A corrente faz isso e isso. Aí quer saber qual é o campo magnético no centro da espira. Então, no centro da espira, cuidado, porque a palavra espira vai induzir vocês a pegarem a fórmula da espira. Só que vocês têm que ver que eu tenho uma espira aqui que passa corrente. Na verdade, isso aqui é um fio que foi torcido, formou uma espira. Só que essa parte do fio também passa corrente e também gera um campo magnético. Então, eu tenho essa corrente que gera um campo magnético em torno da espira e no centro da espira. E esse fio também gera um campo magnético em torno dele e também no centro da espira. Então, para eu fazer esse cálculo, eu tenho que ver a contribuição tanto da espira quanto do fio para o cálculo do campo no centro da espira. Tá? O campo no centro da espira ele é uma soma desses dois termos, mas eu precisaria ver o campo total, é o campo do fio mais o campo da espira. Mas eu preciso ter certeza se isso é uma soma de fato. Então vamos dar uma olhadinha pela regra da mão direita, qual é o sentido do campo aqui dentro, para ver se essa soma é uma soma de verdade. Então, ó, olhando a espira, lembra que as linhas de campo, o polegar é a corrente e os dedos da mão direita são as linhas de campo. Ó, a minha corrente faz aqui, ó, para qualquer lugar da espira que vocês fizerem isso vai dar certo. Tá? Eu vou pegar esse ponto aqui, ó. O meu campo faz assim na espira, ó. Nessa região aqui, ó. Ele entra lá no quadro e sai aqui, ó. Entra e sai, né? Então, meu campo aqui, ó, vou desenhar de outra cor, tá saindo. Esse é o campo da espira. Se eu fosse olhar o campo do fio, ó, como é que ele é, ó? Ele sai em cima e ele entra embaixo, ele entra, ele sai, ele entra, ele sai. Então lá na espira ele também sai. Então, por acaso os dois apontam na mesma direção, então sim, eles se somam. Então a fórmula realmente é uma soma. Então meu campo total vai ser a fórmula do campo do fio, que é μ0 I dividido por 2πr,
E a fórmula da espira no centro da espira é μ0i dividido por 2r. É parecido, ó, mas não é igual. Tá? Então, dá para colocar em evidência tudo aqui, né? μ0i 2r. Aí aqui eu tenho esse π no denominador. E aqui eu não, já está tudo em evidência, né? Então, ficaria assim o meu cálculo. Então, meu campo total vai ser 1,26 vezes 10 na menos 6. A corrente vale 26,5 vezes 10 na menos 3. O R é o raio da espira e a distância, que é a mesma coisa, 8,3 vezes 10 na menos 3. 1 sobre π mais 1. Então, fazendo esse cálculo, vocês deverão encontrar um valor aproximadamente 2,64 vezes 10 na menos 6 Tesla. Sentido saindo da página, tá? Ou da folha, ou do quadro, ou o eixo que vocês chamarem aqui, né? Pode ser o eixo Z, tá? Então aqui não tá na forma vetorial, mas o sentido é saindo do quadro.